graça e paz. Venho nesta noite fazer aqui um vídeo bem simples, porém bem objetivo, a respeito de uma dúvida que muitos têm a respeito de um texto bíblico, e alguns desconhecem, às vezes até usa essa expressão por ignorância, e algumas vezes alguém usa por falta de instrução. Mas nesta noite eu não venho aqui fazer uso desse texto de forma detalhada, com as normas de hermenêutica para interpretar esse texto. Eu quero ser mais objetivo possível para que este mau uso seja tirado do nosso meio o mais rápido possível, né? E a intenção do vídeo é simplesmente ajudar alguns irmãos que desconhecem o sentido desse texto, tá bom? João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E algumas pessoas utilizam esse versículo e dizem assim: o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas o texto não está falando sobre o diabo, né? Afinal de contas, é o diabo ou não é? Não, não é o diabo. E eu vou lhe dar 4 razões porque não é o diabo aqui nesse texto. Primeiro, que o diabo ele não aparece, né? Aliás, eu vou lhe dar 5, né? 5 razões porque não é o diabo. Primeiro, que o diabo ele não é mencionado no texto. A única vez que o mal aparece no texto é uma acusação que eles fazem a respeito de Jesus. Mas o diabo em si, ele não aparece nesse texto. Então esse ladrão aqui não é o diabo. O texto e o próprio contexto ele explica isso. Primeiro motivo: o diabo não veio antes de Jesus. Jesus não passou a existir. Versículo 8, olha o que diz: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Tá? Então o diabo não veio antes de Jesus. Jesus sempre existiu, ele não passou a existir, né? Então, antes de Jesus, referência aos líderes judeus que tinham colocado suas garras sobre a nação antes dele erguer sua voz. Então, o diabo não veio antes de Jesus. E o próprio Jesus diz que os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Então, não tem como esse ladrão ser o diabo. Segundo, o diabo não dispersa as ovelhas. Falsos líderes fizeram isso. Jeremias capítulo 23, versículo 2, e o próprio João capítulo 10, versículo 28, diz assim, ó: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então não tem como o diabo roubar as ovelhas de Jesus. Então, mais uma vez, esse é o segundo motivo, aliás, o terceiro motivo, pelo qual esse ladrão aqui não é o diabo, tá? E o quarto motivo: quem foge é mercenário, quem não cuida das ovelhas. Ezequiel capítulo 34, versículo 4. E o quinto motivo: se é o diabo, o que ele rouba? Vamos pensar, né? Quem ele mata? Porque o texto diz: o ladrão vem a não ser matar, roubar e destruir. E o que ele destrói? No versículo 28, não tem quem roube essas ovelhas, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus tem a chave da morte. Se o diabo tivesse poder para matar, será que estaríamos vivos? É de se pensar, né? Mateus capítulo 16, versículo 18, nem o inferno prevalece contra a igreja. E como o diabo destrói a igreja? E como o diabo destrói essas ovelhas? E no texto Jesus está falando das suas ovelhas. Se você prestar atenção, falsos líderes sempre encaminharam o povo para o caminho errado. Tá? Então, assim, inclusive no livro de Oséias, o profeta instrumentalizado por Deus disse que o povo estava perecendo por falta de conhecimento. Então, para você ver como era a situação daquele povo. Então, o texto em si não está falando do diabo, mas sim de uma liderança que estava agindo com astúcia. Inclusive, João capítulo 9, no texto anterior, quando o rapaz ele é curado, a Bíblia diz que aqueles líderes daquela época expulsaram ele do templo, então eles deixaram aquela ovelha dispersa. Então Jesus está falando justamente dessa liderança, e Jesus não está fazendo aqui menção ao diabo. Espero que a sua dúvida tenha esclarecido e não repita esse erro de dizer que o diabo veio matar, roubar e destruir, porque ele não tem condições de fazer isso, tá bom? E se você utilizar a história de Jó, sim, mas é a história de Jó. Jó era um homem tão sábio que até, apesar das percas, apesar da permissão de Deus, mas nem isso Jó faz inferência ou referência ao diabo. Ele diz: Deus me deu e Deus tomou. Quanta sabedoria de Jó, né? Então não tem como a gente achar que respaldo para João 10 dizer que o diabo veio matar, roubar e destruir. Deus te abençoe.